Olá pessoal, uma boa tarde a todos. É com grande prazer que eu começo aqui mais um programa Manual do Proprietário, esse projeto que traz para vocês dicas para manutenção da saúde, para otimização dessa saúde, para prevenção de doenças crônico-degenerativas, que é o que mais nos assola e cada vez mais precocemente. Então, hoje nós temos mais tempo para viver, a nossa expectativa de vida aumentou em função de técnicas cirúrgicas, de saneamento básico, de drogas como antibióticos, e antigamente se morria muito frequentemente por uma simples apendicite no campo, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, então nossa expectativa de vida era muito menor. Hoje ela é muito maior, porém, com esse agravante, as doenças crônico-degenerativas nos afligindo cada vez mais precocemente. Então, hoje a gente vê um mundo que tem mais da metade das pessoas com peso inadequado, com sobrepeso ou com obesidade, muitos diabéticos jovens, hipertensos jovens, pacientes tendo infarto, AVC cada vez mais jovens, artrose, artrite, depressão, então uma série de doenças crônico-degenerativas, mais as doenças autoimunes, que têm uma incidência crescente, muito importante, vem nos assolando e a população vivendo mais tempo, mas com menos qualidade de vida. E qual é justamente a intenção desse projeto Manual do Proprietário? É fazer com que você aprenda coisas muito simples para manter o seu organismo em equilíbrio, em homeostase, não deixando com que a doença encontre terreno para se manifestar e para evoluir. E mesmo se já estiver doente, conseguindo controlar essa meia dúzia, entre aspas, de fatores que geram essas doenças, vocês vão ter um resultado muito melhor no tratamento convencional e uma chance muito maior de regressão e recuperação dessa doença. E o lema do nosso trabalho é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Se não todas, grande parte dessas doenças ocorrem porque nossa medicina convencional e nós mesmos não somos orientados a estar atentos à meia dúzia, entre aspas, de alterações que vêm ocorrendo no nosso organismo ao longo dos últimos anos e décadas, como estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, aumento de resistência à insulina, falta de oxigênio nas células, falta de água nas células, e modulação hormonal, toxicologia ambiental, levando a isso tudo. Então, vocês aprendem com essas dicas a como estar controlando esses fatores, acertando a sua nutrição, acabando com as desproporções nutricionais, com as carências nutricionais, e assim, logicamente, esse organismo reage e funciona em níveis ótimos. Como sempre eu faço aqui com vocês, eu vou comentar trabalhos científicos, eu vou responder perguntas de ouvintes, que as perguntas são interessantes e vai servir para muita gente, não é? E eu queria que você, que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, anotasse o nosso meio de contato para sugestões de pauta, para dúvidas, que é o e-mail da rádio. O e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me entrega, e aí eu estou respondendo para vocês no ar, oportunamente, tornando o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Então escrevam para o programa Manual do Proprietário e vocês vão ter a resposta aí no próximo ou logo em seguida nos programas de terça-feira, como estamos aqui todas as terças-feiras às 14 horas ao vivo, então fica muito fácil e muito rápido eu estar colocando vocês a par de tudo que interessa. Tá ok? Bom, gente, antes de responder algumas perguntas, eu quero comentar com vocês um trabalho muito interessante sobre vitamina D,
reduzindo os ataques de asma, né? Olha só, então consumir suplementos de vitamina D faz com que pessoas com asma reduzam as idas ao hospital por insuficiência respiratória. E essa descoberta é de um grupo de pesquisadores da Queen Mary University, na Inglaterra. Eles fizeram 7 experimentos para ver como a saúde de 955 pessoas, principalmente adultos e com asma leve a moderada. Então, eles eram 950 adultos e que eram portadores de asma brônquica de intensidade leve a moderada, para saber como eles respondiam à ingestão de suplementos de vitamina D. E olha o que aconteceu. O uso de suplementos diminuiu em 50% o número de pessoas que precisaram ir para o pronto-socorro ou serem hospitalizadas por causa de um ataque asmático. Simplesmente 50% só suplementando vitamina D. Também houve uma queda de 30% na quantidade de asmáticos que, tendo chegado ao hospital, precisaram ser tratados com corticoides, que é a forma principal de tratamento da doença, resolvendo com uma simples inalação as crises. Então, as crises foram mais amenas. Os melhores resultados da suplementação foram vistos nos participantes que apresentavam baixos níveis de vitamina D. Nesse grupo, a redução nas crises e na necessidade de tratá-las com injeções de corticoides foi de 55% a menos. Olha que coisa fantástica. Olha, segundo os pesquisadores, a vitamina D consegue aumentar as respostas imunológicas do nosso corpo aos possíveis vírus respiratórios, diminuindo assim a inflamação das vias aéreas que desencadeia as crises asmáticas. E eu queria acrescentar para vocês aqui o seguinte: toda forma de inflamação, seja por vírus, seja por fungos, seja por bactérias ou por poluentes ambientais inalatórios, todas as causas inflamatórias vão ser diminuídas com níveis ótimos de vitamina D no nosso corpo. Porque a vitamina D, como eu já falei para vocês em vários programas, ela modula o nosso sistema imunológico, nos tornando muito mais resistente a infecções e a inflamações. Na divulgação do estudo, eles defenderam a suplementação como uma forma benéfica e segura de evitar crises de asma que podem levar à morte, né? Entre as vantagens da vitamina D, também destacaram o baixo custo e a facilidade de acesso da substância. E esse resultado do estudo foi publicado na revista Lancet, uma das mais respeitadas revistas médicas do mundo. E se eu perguntasse para vocês, pessoal, se fosse feito esse mesmo estudo, de novo, e com esses 955, quase 1.000 pacientes, além da vitamina D, nós utilizarmos um pouquinho mais do que eu converso com vocês ao longo da última década. Vamos supor que esses mesmos 955 pacientes nós orientássemos em relação à dieta, a retirar substâncias que são intolerantes, alimentos intolerantes. Faríamos um teste com essas pessoas, deixaríamos essas pessoas, além da vitamina D, com um tempo sem utilização de leite e derivados, de glúten e de açúcar, que nós sabemos na prática clínica, todo médico que faz nutrologia observa que esses alimentos, eles não são alimentos saudáveis para a grande maioria das pessoas. Então tiraríamos também, além de dar a vitamina D, alimentos que seriam intolerantes. Eu não estou falando de alergia, estou falando de níveis intermediários, intolerância ao alimento, né? Além disso, conseguíssemos também estar suplementando ômega 3 para melhorar a proporção entre ômega 6 e ômega 3, diminuindo ainda mais a inflamação. Então, esses pacientes estariam tomando vitamina D em doses ótimas, teria que ser feito um teste, um exame de sangue em todos eles, e suplementado em doses diferentes cada um, para que se atingisse um nível de vitamina D por volta dos 60 a 70,
dessemos para eles também algumas gramas de ômega 3 todos os dias, fizéssemos mais uma suplementação com plantas que têm poder anti-inflamatório, como a cúrcuma, como a bolsélia, né? E repetíssemos esse estudo. Eu garanto para vocês que a porcentagem de pessoas que iriam ter que procurar o hospital por emergência diminuiria ainda muito mais, a utilização de corticoide muito mais, e o resultado seria muito melhor. Agora, o porquê não fazer um trabalho, né, utilizando todas essas ferramentas juntos? Porque não se tem interesse. Não se tem interesse porque eu vou usar ômega 3, não é patenteável, a cúrcuma, a bolsélia, substâncias naturais não patenteáveis, e, enfim, não são convidados nutrólogos, médicos com prática ortomolecular para participar desses trabalhos, para sugerirem, ou que fosse bioquímicos médicos que entendessem da cascata de inflamação como um todo, para saber como agir aqui e ali, para melhorar o nível de estudo. Mas, de qualquer maneira, fica aqui mais uma evidência muito forte para vocês do quanto a vitamina D é importante para tudo, e ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela age em todas as células do nosso organismo, ok? Então tá legal. Para você que está sintonizando agora a Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, eu quero deixar uma outra dica para vocês, além do e-mail da Rádio Mundial, para vocês me enviarem e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, que é radiomundial@radiomundial.com.br, né? E eu quero também que vocês saibam que eu tenho um tempo muito curto para estar passando esse monte de informação para vocês. E que normalmente, depois de 3 a 4 dias, o Jean coloca isso para vocês no YouTube, e é muito simples. Quem não teve tempo, quem está no carro, quem não pôde anotar isso ou aquilo que eu falei, fim de semana, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão ter ali centenas de vídeos, e cada um deles com um título para vocês pesquisarem o assunto no seu interesse e conversarem com pessoas da área e passarem a fazer uso dessas práticas, dessas dicas, e começarem a colher rapidamente o resultado disso tudo. Tá ok? Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta do Francisco Carlos Mazei Rios. O Francisco, ele é ouvinte da rádio, ele é seguidor do projeto Manual do Proprietário, tem 56 anos, é atleta, se cuida, faz atividade física, e há algum tempo atrás começou a desenvolver uma artrose coxo-femoral, né, uma artrose de quadril, e isso preocupa muito ele, porque ele sempre se cuidou muito, gosta de atividade física, e parece que a artrose dele está no nível de evolução já de moderado para grave. Ele tem um genro que é ortopedista e vem orientando ele adequadamente para usar colágeno hidrolisado, UC2, que é um outro tipo de colágeno, que vem tomando também a vitamina D e que vem tomando carbonato de cálcio. E ele me pergunta: Edmond, além disso, teria mais alguma coisa que eu poderia fazer, ou eu vou acabar mesmo tendo que fazer uma prótese, né, de quadril? Bom, aqui, primeiro eu quero agradecer, Francisco, a sua audiência. Eu só faria uma coisa: eu tiraria o carbonato de cálcio. Hoje em dia, a tendência é cada vez mais suplementarmos cálcio nos pacientes. Quando nós mantemos o nível de vitamina D ótimo, seja na faixa entre 50 e 70 no exame de sangue, damos magnésio para esse paciente também, ele tem a capacidade de absorver cálcio até de uma folha de alface que ele come. E o carbonato de cálcio não é uma forma de cálcio de boa absorção para nós. Então, eu não usaria esse cálcio, não. Eu faria um exame de sangue para ver que nível está a sua vitamina D, para acertar direitinho isso. Se você estiver tomando 1.000 unidades por dia e você estiver com 30, 35 de vitamina D, eu aumentaria para 2, 3, 4.000 unidades por dia, até chegar na faixa dos 60, 70. Aí você vai estar em níveis ótimos. Acrescentaria aí também a vitamina K2, MK7, que é muito importante para tirar o cálcio da onde ele não tem que estar e levar de volta para o osso. Tá? Então, faria esse acerto em relação à vitamina D, ao magnésio, à vitamina K2, MK7, e
o que eu tenho para te dizer assim, artrose grave, aonde já tem um desgaste muito grande de cartilagem, já está pegando osso com osso, normalmente a conduta é fazer prótese. E, por incrível que pareça, a prótese de quadril, ela é uma prótese mais tranquila de ser feita do que a de joelho. Então é uma cirurgia rápida, uma cirurgia de menos de 1 hora, que o paciente sai do hospital com uma bengala no dia seguinte, tem uma recuperação muito mais fácil que joelho e que ombro. Tá. Mas se você quer saber se ainda existe alguma outra possibilidade antes desse estágio, eu te digo sim, que experimentalmente existe a possibilidade de células-tronco retiradas de você mesmo e aplicada intra-articular. Tem um pessoal da Unicamp fazendo um trabalho desse, com o consentimento do Conselho Federal de Medicina, né? Então, eles têm feito esse trabalho lá na Unicamp, ainda a nível de estudo, mas eu já conheço alguns resultados e bons, então, porque essas células-tronco vão estimular a produção de mais cartilagem. Uma outra possibilidade também para acelerar esse processo é a utilização de ozonioterapia, né, intraarticular, que tem pessoas especializadas em fazer isso. Então teria, além dessas correções, a utilização do ozônio e mais para frente um pouco até a de células-tronco. Agora, o que você vem fazendo em termos de fortalecimento muscular é muito importante para diminuir a sobrecarga em cima dessa articulação. Você está no caminho certo. Boa sorte, tá, Francisco? Eu tenho aqui uma outra pergunta do Rony Miranda. Gente. O Rony Miranda me pergunta assim: boa tarde, Edmond. É possível curar hipotireoidismo? Ou seja, o baixo funcionamento da tireoide? Bom, é possível curar tudo. Nós vemos até cura de câncer, nós vemos cura de diabetes, cura de hipertensão, a gente vê cura de tudo. Quando a pessoa muda o estilo de vida, quando a pessoa começa a pensar naqueles pilares todos que eu falo para vocês que geram as doenças. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que está em hipotireoidismo, que é um hipotireoidismo leve, e essa pessoa não tem anticorpos antiperoxidase, não tem anticorpos contra a tireoide. Então não é um hipotireoidismo autoimune, não é doença de Hashimoto. Ela pode estar sim por contaminação ambiental, ela está cheia de mercúrio no corpo. Esse mercúrio não deixa com que o iodeto entre na glândula tireoide para ser utilizado na produção de hormônio tiroidiano. Se essa pessoa encontrar um nutrólogo, um médico, que a detoxifique, que a limpe desses metais tóxicos todos, de agrotóxicos e tudo mais, e comece a nutrir essa glândula com iodo, com selênio, com um aminoácido chamado tirosina, ao mesmo tempo que oriente essa pessoa a evitar alimentos que possam ser prejudiciais a essa tireoide, alimentos que são intolerantes a esse paciente. Não é? Muitas vezes o glúten está envolvido com isso. Pode ser que essa pessoa comece a ter uma função tiroidiana muito melhor e não precise nem suplementar hormônios tiroidianos. Agora, o que eu queria dizer para vocês, que o mais importante do que curar hipotiroidismo seria manter essa tireoide com a função dela ótima. Muita gente nem sabe que tem hipotireoidismo, porque os valores de referência de normalidade do laboratório é muito grande. Elas estão em hipotireoidismo mesmo dentro das faixas normais do exame de sangue. Elas têm todos os sintomas. Elas têm dificuldade para perder peso, elas têm pele seca, unhas quebradiças, cabelos que caem, intestino preso, preguiça, letargia, falta de energia. E olha lá o exame de sangue e está em valores normais. Só que não está em valores ótimos na normalidade. Então eu diria que todas as pessoas teriam que estar com os valores de funcionamento da tireoide a nível de análise clínica dos sintomas do paciente e de laboratório em níveis ótimos. E quando não estão, nós fazemos todos esses procedimentos que eu falei para vocês, detoxificar esses pacientes, nutrir essa glândula com aminoácido L-tirosina, com iodeto de potássio, com iodo, com selênio,
são todas substâncias necessárias para o funcionamento dessa glândula. E aí sim, suplementar o próprio hormônio que a glândula produz. A levotiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3. Normalmente, o que os endócrinos fazem é suplementar simplesmente o T4, na expectativa que ele vá ser transformado no nosso organismo em T3, que é o hormônio ativo. Mas nem sempre isso é possível. Então, a nova tendência no mundo hoje, e o médico que mais entende hoje de tireoide é o Dr. Ben Stein, um médico americano. Aliás, escreve os capítulos de tireoide em todo o livro de endocrinologia atual. Ele sugere, e muitos médicos ao redor do mundo utilizam uma quantidade do T4 junto com o T3, sendo que a gente usa de 4 a 5 vezes a quantidade de T4 para uma vez de T3. Por exemplo, se inicia com T4 50 microgramas, T3 10 microgramas, e vai observando esse paciente a cada mês para ver, olha, melhorou a sua sintomatologia, sua unha parou de cair, quebrar, seu cabelo parou de cair, seu intestino está funcionando melhor, e se observam muito mais coisas. A pessoa começa a perder peso, a pessoa começa a melhorar em todos os aspectos, inclusive emocional, né? E você vai ajustando essa dose, que isso não é um remédio, isso aí é simplesmente o hormônio que ela não estava conseguindo fazer, a níveis seguros, para que essa tireoide funcione a níveis ótimos. E isso, para mim, é cura. Porque esse paciente pode passar o resto da vida tomando uma capsulinha do tamanho de um grão de arroz, que custa muito, muito pouco, né? Não custa centavos por dia, e ele manter a função tiroidiana ótima, manter os níveis de lipídios no sangue ótimos, manter o peso adequado, manter a energia, manter a formação de novas mitocôndrias, porque a tireoide, ela é uma glândula importantíssima, ela é a glândula master do dia, né? Então, é muito importante ter a tireoide em níveis ótimos. Eu espero, então, ter respondido aqui a pergunta do Rony Miranda e agradeço a audiência de vocês todos. E quero agradecer mais uma vez a vocês todos. Lembrem, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão ter tudo que eu falei para vocês aqui hoje e ao longo dos últimos 10 anos. Pesquisem, avaliem, ponham em prática, observem os resultados, vale muito a pena. Isso é medicina integrativa funcional, isso é enxergar um corpo, um organismo como um todo, né? E não tratar partes ou sintomas. Uma outra dica importante para vocês é o site do Simp Saúde. Simp Saúde, soletrando. C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão ter algumas dicas de dieta, vão ter links para entrevistas e mais algumas orientações de um suco detoxificante também. Gente, uma feliz semana para todos, um abração. Terça-feira que vem, estamos juntos aqui. Tchau, tchau.